Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Laila Vitória, eu sou consultora e mentora de investimentos para brasileiros na Europa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que quer começar a investir, mas não tem tempo para estudar, não tem nenhum conhecimento, não sabe por onde ir, mas principalmente se você não tem muito dinheiro sobrando no final do mês, como que você ainda assim pode entrar no jogo, pode entrar no mercado financeiro e ter uma carteira de investimentos eficiente, mesmo com menos de 100 euros por mês. Bom, pessoal, o intuito do vídeo não é falar para você, apesar do título, que você só pode investir se você tiver exatamente 100 euros ou no mínimo 100 euros. Se você está assistindo e no teu caso você tem 80 euros, 60 ou 50 euros, sim, você ainda pode colocar em prática tudo que eu vou passar aqui e começar a tua carteira de investimentos com o valor que você consegue guardar todos os meses. O que eu vou te passar é uma estratégia que você consegue colocar em prática, ok? Com o dinheiro que você consegue juntar todos os meses aí, que sobra do seu orçamento doméstico, mas assim, 50, 60, 100 euros não é um valor que vai te ajudar a chegar perto da riqueza tão rápido assim. O ideal, óbvio, que depois que você coloque essa estratégia em prática e monte essa carteira que eu vou passar para você, o teu foco depois é que você ache alguma maneira de aumentar a tua renda, de ganhar mais, enfim, gastar menos do que você ganha, mas achar uma maneira de investir cada vez mais. Então o meu trabalho vai ser te dar uma estratégia para você começar a investir com pouco, mas depois o teu trabalho é achar uma maneira de investir cada vez mais e depois você conseguir ir até adicionar níveis aí de sofisticação maiores dentro da tua estratégia. Bom, e por que eu fiz esse vídeo, né? E por que 100 euros? Porque assim, pessoal, eu trabalho com investimentos, eu trabalho já com consultoria há muito tempo, o meu público, né, os meus clientes são brasileiros que, assim como eu, saiu do Brasil e veio imigrar, morar na Europa, atrás de uma vida melhor, atrás de um sonho, de um trabalho melhor, de uma condição melhor aí para ter uma família. Então eu entendo exatamente todas as dificuldades que você como estrangeiro passa aqui na Europa, principalmente as dificuldades nos primeiros meses e nos primeiros anos, porque assim, quando você chega, esses primeiros meses assim são muito difíceis, são vários desafios, tá? Desde você se adaptar com a cultura, com o clima, você conseguir o emprego, você conseguir oficializar o seu visto, às vezes você vem atrás da sua cidadania europeia, às vezes você vem como estudante, você não consegue ter muitas horas para trabalhar e fazer muito dinheiro sobrar, ou você veio para trazer a tua família, então você precisa achar escola para o teu filho, uma casa boa para tua família, e moradia na Europa é muito caro. Então assim, são vários fatores ali que adicionam bastante estresse nesses primeiros anos da nossa vida nova na Europa. A minha história não foi diferente. Quando eu cheguei na Irlanda 8 anos atrás também, eu era estudante, eu trabalhava meio período e estudava meio período. Então assim, meu trabalho era cleaners, eu fazia bastante limpeza pesada de escritório, de casa, eu era babá, e quem mora aqui na Irlanda sabe que venta bastante, chove bastante, então assim, eu tava o tempo todo para baixo e para cima de bicicleta ou andando debaixo de chuva, indo limpar várias casas. Então assim, é muito difícil. Então pra gente que tá nesse processo, eu entendo que assim, parar esse processo e tirar o foco desse processo de se estabelecer financeiramente para focar em investimentos, focar em ações, focar em mercado de bolsa de valores, não faz muito sentido, né? A pessoa, você não vai ter vontade de sentar na cadeira no computador para estudar sobre o mercado de ações, sendo que você tem tanta coisa para organizar, sendo que você tem que focar muito na sua sobrevivência primeiro. E eu entendo isso completamente, né? E de fato, esse é o processo natural, esse é o processo certo. Primeiro você protege você, a sua estadia, a tua saúde, o seu bem-estar. Primeiro você se organiza financeiramente, depois você começa a investir. Porém, mesmo que atualmente o seu foco esteja em outro lugar e você não consiga pegar muita parte do seu salário para investir, você consegue ter uma carteira de investimentos e começar a investir com menos de 100 euros por mês. Na estratégia que eu vou passar aqui, eu vou fazer uma simulação para vocês, ok? Eu vou trazer aqui uma ideia, considerando uma carteira, considerando aí um aporte de 100 euros por mês. Mas como eu falei, se você tiver um pouco menos, não tem problema nenhum. O meu intuito aqui é mostrar para você que não faz sentido usar a quantidade, né, o fato que você tem pouco dinheiro, usar isso como desculpa para você não começar a investir. E além da falta de dinheiro, um outro problema que você pode ter também é a falta de tempo. Então essa estratégia, ela vai tirar de você o problema financeiro e ela também vai resolver para você o problema da falta de tempo. Os teus dois maiores problemas aqui, que é conhecimento e tempo e falta de dinheiro, vão ser resolvidos com essa estratégia que eu vou passar para você. E bom, pessoal, quando a gente fala de
pode investir com pouco dinheiro, eu acredito que a melhor forma de você começar é através de uma estratégia chamada de Passive Investing. É quando você investe de forma ativa, porque assim, com pouco dinheiro e com pouco conhecimento, não faz sentido você querer ter uma carteira com 20 ações ali, se você não tem dinheiro, não tem tempo e nem conhecimento para manter e estudar ali e acompanhar essas ações todos os meses. E assim, mesmo que você tenha uma rentabilidade de 20% com essas ações, se você investe muito pouco, como 50 euros por mês, tá? 20% de 50 euros por mês no final de 12 meses não vai dar um resultado tão grande assim, né? Vai render ali uma mixaria. Então não é uma estratégia muito eficiente você querer um portfólio muito sofisticado quando você não tem conhecimento e quando você não tem muito dinheiro para investir. A maneira mais eficiente, então, de você de fato expor o teu dinheiro ao mercado financeiro, à bolsa de valores, é através da estratégia Passive Investing. A estratégia Passive Investing, ela consiste de você focar o seu portfólio em fundos de investimentos passivos ou os fundos de índices. Esses fundos são chamados de ETFs ou os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Esses ETFs, né, qual que é o trabalho dele? O que eles fazem para você? Os ETFs, eles vão te dar de forma passiva a rentabilidade de um grupo de ações de uma estratégia específica ou a rentabilidade de um índice que já existe no mercado financeiro. Por exemplo, você pode investir em um ETF cuja a estratégia dele é investir nas 50 melhores empresas da área de tecnologia na Europa, ok? Então o ETF ele vai fazer a escolha dessas 50 empresas e vai te dar a rentabilidade ali, né, a performance dessas 50 empresas de uma vez só. Então você investe, você compra uma ação desse ETF e com uma ação desse ETF você tem exposição a todas essas 50 ações da área de tecnologia. Então o próprio ETF já filtra ali, né, essas empresas a níveis de qualidade. Um outro exemplo seria um ETF mais passivo. O ETF mais passivo é quando ele simplesmente replica ali a performance de algum índice do mercado financeiro. Um exemplo muito bom é o S&P 500, né, o índice S&P 500, que acompanha aí a rentabilidade, o movimento das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Então, se você quer investir nesse índice, você simplesmente compra ações de um ETF que replica esse índice, automaticamente você está investindo nas 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Da mesma forma que a gente tem o índice do S&P 500, a gente vai ter índices da União Europeia, a gente vai ter índices de cada país específico, então Reino Unido, Alemanha, Amsterdã, a gente tem índices do mercado asiático, a gente tem índices do mercado emergente, a gente tem até o índice Ibovespa. Então, se você mora na Europa e quer investir na bolsa brasileira, você consegue também através de um ETF, sem ter que, né, procurar as ações individuais brasileiras nas bolsas europeias. Então, com um investimento muito baixo, né, menos de 100 euros, com pouco tempo e com muito pouco esforço, você consegue ter uma carteira que vai te dar exposição ao mercado de investimentos globais, ao mercado de ações globais ali, sem que você tenha que analisar cada uma dessas empresas, né? Você compra, investe no ETF e pronto, ele faz todo o trabalho para você. Então, mesmo que você invista 50 euros no índice S&P 500, né, você está investindo aí 50 euros em 500 ações de uma vez só. Então, de fato, o Passive Investing é a melhor opção para você se você não tem tempo, nem conhecimento e nem muito dinheiro. E os ETFs, nos últimos anos, eles têm se mostrado extremamente eficientes. Já tem muitos dados aí que mostram pra gente que esses analistas do mercado financeiro, né, os gestores de fundos de investimento, dificilmente eles conseguem bater a rentabilidade de um ETF. Então, quando você tem um fundo, por exemplo, um fundo de previdência, né, que tem os gerentes ali do fundo, eles dificilmente conseguem bater, né, achar estratégias ali de compra e venda de ações que vão ter uma rentabilidade acima da rentabilidade do desempenho dos ETFs. E o ETF, por exemplo, do S&P 500, ele mostra aí uma rentabilidade média de 8% nos últimos 30 anos. Não precisa ficar pensando, nossa, Lara, mas tem tanta empresa lá dentro, será que a rentabilidade não vai ser muito diluída? Sim, pode diluir um pouquinho, porque são muitas empresas, mas o risco também fica diluído. O seu risco ali fica bem menor, porque o impacto da queda dessas ações também são distribuídos ali dentro de todas aquelas empresas. Então, assim, talvez você perca um pouco menos na oportunidade de ter um ganho muito excepcional, mas você consegue ter pelo menos ali a média do mercado sem se expor demais ao risco. Bom, pessoal, agora que vocês entendem o conceito de Passive Investing e por que ele é mais interessante caso você não tenha muito tempo, conhecimento ou dinheiro, vamos entrar aqui um pouco a fundo como que eu construiria uma carteira usando
a estratégia do Passive Investing. Bom, considerando que eu tenho exatamente 100 euros para investir todos os meses, eu escolheria apenas 2 ETFs. Sim, 2 ETFs é o suficiente aí para você ter uma carteira bem eficiente e que te dê a média de rentabilidade do mercado financeiro. O primeiro ETF que eu escolheria seria um ETF de ações globais. E eu escolheria então um ETF muito abrangente, um ETF bem passivo, um ETF que me desse a exposição aí de ações de forma global. Então, como você está escolhendo apenas um ETF de ações, você não quer focar esse ETF de ações em uma região só. Então, assim, você não quer ter um ETF de ações apenas dos Estados Unidos, ou um ETF que vai focar apenas na Europa, ou apenas em um país específico, ok? Como vai ser apenas um ETF, o mais interessante é você pegar, então, um ETF extremamente abrangente e extremamente global, para que você consiga, de forma muito eficiente, com seus 100 euros, né, expandir aí a diversificação da sua carteira de investimentos. E para esse ETF, a gente tem aqui um ETF muito interessante da Vanguard, que é uma grande emissora aí, né, uma grande gestora de fundos de investimentos, que é o Vanguard FTSE All World, né, ou a sigla dele, o ticker dele, que é VWRL. Esse ETF, ele investe em mais de 3.000 empresas ao redor do mundo, e ele pega ali países de mercados emergentes e países de mercados envolvidos também. Mas como o ETF, ele é passivo, né, ele vai passivamente sempre colocar mais peso e mais exposição ali nos mercados, nos países e nas empresas que estão tendo mais rentabilidade, né? As empresas que naquele momento estão entregando mais resultado. Então, por isso que é tão eficiente, você não precisa mover as empresas ali dentro procurando o melhor retorno. O próprio ETF já faz isso. Atualmente, ele tem mais peso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos atualmente é o melhor mercado para se investir, né? Bom, sempre foi, mas atualmente ele também é. Como você pode ver aí no top 10, a gente tem empresas como, por exemplo, as Big Tech, porque as Big Tech são as empresas mais rentáveis atualmente. Então a gente tem a Apple, a Microsoft, a gente tem a Tesla, Facebook, Google, todas essas empresas aí que atualmente têm o melhor desempenho de forma global, o ETF coloca elas no top 10. Por exemplo, aqui, vamos supor que a Tesla, por algum motivo, ela ultrapasse a Apple em tamanho de mercado e ultrapasse a Apple na questão da valorização das ações. Então o próprio ETF, eventualmente, ele vai pegar a Tesla, vai tirar dessa posição e vai mover a Tesla para a posição de número 1, tá? Então é isso que é interessante, você passivamente sempre é exposto às ações aí que tem a melhor rentabilidade e o melhor desempenho no mercado financeiro global. No nosso ETF aqui de ações globais, eu colocaria 50% dos meus investimentos, ou seja, eu alocaria ali 50 euros todos os meses nesse ETF. Então, todos os meses, investiria 50 euros. E o segundo ETF que eu colocaria na minha carteira de investimentos seria um ETF de renda fixa. E por que renda fixa? Bom, a gente já tem um ETF bem abrangente, bem completo, que dá uma exposição pra gente global nas melhores ações de forma bem passiva e com risco bem limitado. Então não tem necessidade ali, nem cabe, né, nesses outros 50 euros, colocar outras estratégias mais complexas. Então, para ficar uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo eficiente, eu iria colocar esses outros 50 euros em um ETF de renda fixa. Pode ser um ETF de renda fixa em euro ou um ETF de renda fixa em dólar. Pode ser uma renda fixa corporativa, né? Então corporate bonds, ou pode ser uma renda fixa emitida pelo governo americano ou algum governo aí europeu, que seria então os treasury bonds. E a renda fixa, ela é ideal aqui porque, primeiro, ela vai manter uma segurança a mais no teu portfólio, ela vai manter o balanço ali do teu portfólio, principalmente porque a renda fixa, ela tem um movimento contrário à renda variável. A renda fixa, ela tem uma correlação negativa com a renda variável. Então, se tiver um momento de queda, né, de turbulência na bolsa de valores e o seu ETF VWRL tiver em queda, o teu ETF de renda fixa, ele vai segurar essa queda, porque eles fazem movimentos contrários. Então, aí você tem mais segurança e você tem uma diversificação muito eficiente aí para manter o equilíbrio da tua carteira de investimentos, mesmo tendo apenas 2 tipos de ativos, né? Como dica para vocês aqui, pessoal, tem um ETF que eu acompanho, que eu gosto bastante, que é o UESD, que é o iShares GBP Ultra Short Bond. Esse ETF, ele seleciona ali ativos de renda fixa corporativas da Europa, ou seja, são ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Esse ETF, ele filtra ali então os melhores ativos de renda fixa privada dentro da Europa, que tem uma data de vencimento entre 0 meses a
3 anos. E um outro filtro que ele faz também é selecionar apenas empresas que têm um investment grade. O que é esse investment grade? Investment grade é como se fosse uma avaliação de qualidade que a gente usa para renda fixa aqui fora, né, nos Estados Unidos e na Europa. Isso significa que quando a empresa, o ETF ou esse título, ele tem uma classificação de investment grade, significa que ele é muito confiável, ele é muito estável, então é um investimento muito seguro de você fazer. E ao contrário, quando um título, uma empresa ali, ela tem essa classificação abaixo do investment grade, ou seja, ela não tem esse investment grade, simplesmente significa que vai ser um investimento arriscado. Não necessariamente você vai ter o risco de perder o seu dinheiro, mas a empresa ela é mais arriscada. E geralmente essas empresas que não têm o investment grade, elas pagam até uma rentabilidade maior, tá? Mas aí tem que ver se vale a pena correr esse risco maior para aceitar essa rentabilidade maior. Por via das dúvidas aqui, porque você não é uma pessoa que ainda consegue, né, analisar de fato a fundo esses níveis de agressividade, né, para ver se compensa ou não, o mais seguro e o mais eficiente é você manter em um ETF que vai ali replicar vários títulos de renda fixa, e esses títulos de renda fixa idealmente são os títulos que têm aí a classificação de investment grade. É isso exatamente que esse ETF, o UESD, faz pra gente. E tá formada a tua carteira com 100 euros. Então 50 euros você vai colocar no fundo de investimento de ações globais, os outros 50 euros em títulos de renda fixa privada com uma classificação de segurança muito alta. E basicamente é isso que você precisa para você começar, tá? Você tem aí uma parte super segura que vai manter o equilíbrio da tua carteira, a outra parte tá te dando exposição às melhores ações ao redor do mundo, tanto de países desenvolvidos como também de países emergentes. 2 ativos, 2 ETFs são o suficiente para você iniciar a tua jornada no mercado financeiro, para você colocar o seu dinheiro em jogo. E é isso que importa. Quanto antes você começar, melhor é para você. Não importa se você está começando com pouco, o importante é você começar. E eu trouxe aqui para você uma estratégia muito eficiente para você começar da forma certa, sem loucura, sem muita agressividade, sem muita complexidade, para que você não tenha que ficar ali todos os meses se preocupando com o desempenho da tua carteira. Como eu falei para vocês, pessoal, você pode começar com 100 euros ou até um pouquinho menos, mas esse valor não vai te entregar grandes resultados. Esse valor não vai te deixar aí rico em 10, 15 ou 20 anos, tá? Então, o seu trabalho agora, né, coloca isso em prática, pode estudar até outros tipos aí de ETF, se você gostou, outros tipos de ativos de renda fixa também. O importante é que o teu foco agora seja começar, né, replica a estratégia que eu passei e depois você foque em gerar mais renda, ter mais dinheiro sobrando para que você possa investir cada vez mais. E sim, sinceramente, se você quiser seguir essa estratégia pro resto da sua vida, ainda assim ela vai funcionar, porque ela é muito eficiente mesmo. Mas claro, né, quanto mais a gente começa a aprender, quanto mais a gente começa a entender, é natural que você queira adicionar outros ativos ali na tua carteira, né, para crescer a probabilidade de ganhos melhores, e isso é extremamente normal. Eu super indico você fazer isso também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero também que você coloque de fato em prática tudo que eu te ensinei aqui. Não saia desse vídeo e esqueça o que eu te falei. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito quando você vê ali o teu dinheiro rendendo, te trazendo alguns frutos, e isso vai te incentivar a cada vez mais ter mais dinheiro para investir. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais.